Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos aproveitar os irmãos de pés. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, e o profeta Jonas, capítulo 1, versículo 1 de Ezequiel 37 e versículo 2 de Jonas, capítulo 1. Glória a Deus. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 e 2. Livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículo 3. Glória a Deus. A mão do Senhor estava sobre mim e me carregou para fora no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar ao redor deles, e eis que eram muitíssimos no vale aberto, e eis que eles estavam muito secos. Profeta Jonas, capítulo 1, versículo 3. Glória a Deus. Mas Jonas se levantou para fugir para Tarsis, longe da presença do Senhor, e desceu a Jope, onde encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, longe da presença do Senhor. Glória seja dada ao nome de Jesus. Podemos assentar, podemos assentar. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Acho bom vir aqui. Quero desde já pedir perdão aos irmãos. Quinta retrasada era para mim estar aqui ministrando palavra. Foi na terça-feira levar minha esposa em Piranhas e meu carro estragou. Eu falei para o pastor Fábio, mandou mensagem para ele, eu falei: pastor, talvez eu chegue. Se eu chegar era para 5h30, 6 horas. Mas se quiser arrumar um aí eu falei: vamos arrumar um melhor. Até foi o pastor William que arrumar um melhor, porque às vezes não chega. Eu peço perdão aos irmãos, imprevistos acontecem. Eu fui para voltar na terça e acabei chegando quinta-feira, 6 horas da tarde. Meus irmãos nos perdoem, eu fico honrado por essa oportunidade. Eu já estava laxado, rapaz. Eu chamei os cantores para vir, não podia vir, queria ir para outra igreja. Aí eles vieram. E eu fui olhando, irmão, na hora da oferta, falei: Jesus amado, se me passar hora dessa eu tenho que correr, eu não vou falar esse tanto de tempo, não, irmão. Aí eles cantaram um hino, minha mãe cantou outro, agora já dá para pouquinho aqui, já fica um pedaço pequeno para eles aí. Louvado seja Deus. Os irmãos falando sobre cesto, irmão, sobre esse quilo. Eu preguei aqui uma vez, no final de ano, retrasado, eu estava naquela crise, irmão. Deus na causa. Quando eu acabei de pregar, um William falou assim: vamos lá embaixo ali. Eu passei no final de ano, acho que eu já contei isso aqui para os irmãos. Passei um final de ano, um pedaço. Cheguei da minha mãe e falei: mãe, eu dei agora arrochou, agora não dei mais não. Ela já tinha feito o que podia, o mês durou 60 dias, que no mês só, e nada. E quando eu preguei aqui, o irmão William: vamos lá embaixo ali. Aí quando chegou lá embaixo, ele deu uma cesta. Eu não sabia, mas Deus sabia que eu estava precisando daquela cesta. Ele deu uma cesta básica, eu saí ferendo aqui. Pensa num caboclo que saiu ferendo aqui, irmão. Não está doido. É muito bom esse trabalho. Pena que nós relaxamos, né, irmão? Você vai falar no dia do quilo, se põe uma mesa ali, irmão. Aqui eu não sei, não vou falar daqui, eu não sei, mas se põe uma mesa, passa vergonha. Ali tem um tanto de gente, tem 5, 6 quilinhos. Gente que relaxa, isso é necessário, isso é muito importante. Culto de missão. Eu acordei com a passagem na cabeça hoje. Eu falei, estava pensando nela. Aí o William pôs aquele cartaz, missão. Eu falei: agora lascou mesmo, agora o negócio arrochou. E aí a gente foi orar. Missão, irmãos, missão é um encargo, uma incumbência, um propósito. Segundo o dicionário, missão é uma função específica que se confere a alguém para fazer. Um dever, uma obrigação. Mas segundo a Bíblia, missão é a tarefa de propagar o Evangelho e amar o ser humano. Segundo a Bíblia, missão é isso: falar o Evangelho e amar o ser humano. Não é só falar, abrir a boca e virar as costas. Cesta básica, irmão, é missão. Ajudar um irmão, ajudar outra, missão. O objetivo de missão é anunciar o Evangelho e promover vida e dignidade às pessoas. E a missão da igreja está a serviço dos povos, para levá-los a Cristo.
a salvação e a livrá-nos do juízo final. Texto áureo da missão, Marcos capítulo 16, versículo 15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho, do versículo 15 diz: ide por todo mundo. É mundial, é para todas as pessoas, não é para fulano ali, para fulano ali. A gente, não todo mundo, mas quando vê um mendigo, já dá é todo mundo. Pregai o evangelho, não é contar historinha, é falar o evangelho. Versículo aí fala assim: a toda criatura. Thomas Hobbes escreveu um livro e fala assim que o homem é o lobo do homem. Toda criatura, que não os bichos, como nós. A Bíblia cita pombo, cobra, cita alguns bichos, e é como se a natureza da gente. Tem muita gente que é cobra. Você não pode ficar leado, você não pode, morde a gente. A toda criatura. O evangelho é a doutrina da história de Jesus. Esse é o evangelho, isso é missão. Pregar o evangelho, falar de Jesus, falar das boas novas de salvação e amar o próximo. Esse é o evangelho. E esse texto que nós usamos, que eu estava de joelho, até falei com o pastor, já vou profetizando, o pastor William. Eu estava de joelho e falei: Jesus, aquele outro texto não tem nada a ver com missão. Aí ele me deu esse texto. A gente precisa entender, irmãos, algumas coisas, e eu escolhi 2 textos específicos. O primeiro texto, Jonas, capítulo 1, versículo 3. Os irmãos vão ver aqui que Jonas pegou um barco para fugir da presença do Senhor, para sair da onde Deus queria. Jonas pegou, se fôssemos colocar no dia de hoje, ele pegou um cruzeiro, escolheu um naviozão aí de cruzeiro, no melhor lugar, foi para outro rumo. Segundo a distância que ele correu, que ele queria correr, 3.500 quilômetros da onde Deus mandou. De Jope a Tarso, 3.500 quilômetros. Onde ele queria. E de Jope a Nínive era 1.100, era mais fácil dali. Mas ele falou: eu vou sair fora, eu vou correr. Entrou no navio, o melhor lugar, muito bom, melhor do que talvez pegar um camelo, porque lá não tinha, para Nínive não tem mar. Pegar um camelo e um sol quente, um naviozinho melhor. Muito bom. Só que quando a gente não entende o lugar da gente, e a gente sai do lugar que Deus quer a gente, ele quase morreu, e todos daquele navio quase morrem, por causa de um homem que não estava no lugar onde Deus queria que ele estivesse. Deus queria no lugar e ele falou: eu vou para cá, porque aqui está melhor. A coisa aqui é melhor, gente. Eu vou lá para Nínive. Segundo a história, Nínive era aquele povo era tão perigoso que ele matava os inimigos, e às vezes eles pregavam os inimigos até vivos no muro de Nínive, ou esfolava vivo, arrancava o couro vivo e deixava ele gritando lá para os outros passarem e olhar e falar assim: esse povo é mau, não olha para ele, não brinca com eles não, esse povo é mau. Talvez ele correu disso. Talvez ele correu e falou: não, esse povo é muito mau, eu vou para um lugar melhor, vou pegar um. Só que o lugar melhor, fora da vontade de Deus, fora da presença de Deus, é bem mais ruim do que dentro da cisterna, bem mais ruim do que dentro de uma caverna. Você pode estar no melhor lugar da sua vida, que você acha. Você pode estar numa praia, ou no melhor lugar que você achar. Se Jesus não estiver com você, aquilo se torna o pior lugar. Ontem um irmão me ligou. Ele é irmão, ele é filho, ele apenas está como filho pródigo. Mas ele falou: Márcio, eu fiz um negócio que era minha vontade, que eu pensava que eu precisava disso para ficar alegre. Você sabe que você me conheceu, eu era do rocão pesado, e bebi umas pingas. Eu bebi, estou bêbado agora, e bebi. Ele começou a chorar. Eu achei que eu precisava disso para ser feliz. E eu aqui do jeito que eu estou, ele está falando: eu estou bêbado, mas estou consciente. Eu não preciso disso não. Eu era mais feliz quando eu chorava na presença do Senhor. Oh, glória! Aí eu emocionei naquela hora, e eu falei para ele: olha, eu estou muito feliz com essa. Você está sofrendo, Evita. E antes de eu achar, mas eu estou feliz porque você reconheceu que não precisa disso. A presença do Senhor é melhor do que qualquer coisa, irmão. Aleluia! Na presença do Senhor é melhor do que aonde você estiver, se Ele dá. Por isso que a
gente vê na Bíblia alguns testemunhos, alguns irmãos que passaram em lugar, mas a presença do Senhor junto. Esse homem, por não entender e compreender o que Deus queria com ele, ele prejudicou ele e quase que vai a pique tudo. Viu? Tudo. Já o outro, irmãos, esse aqui estava no cruzeiro. Já o outro começa assim: e o Senhor, a mão do Senhor, me tomou e me levou para o vale de ossos secos. Olha, o lugar já não era lá a gente não ia escolher, eu não ia escolher. Um cruzeiro era melhor, irmão, você está doido, não está chique daquilo. Mas ali, a mão de Deus pegou ele e levou. Ele podia correr, ele podia sair, ele podia falar que não. A mão de Deus levou ele para um lugar onde era o cemitério, onde era o cemitério dos judeus. Morria e jogava ali. Judeu não tinha valor, aquele povo morria e jogava lá. E se os irmãos for ler no capítulo 24, se não me engano, versículo de número 10, 18, 10 aí, fala que a esposa de Ezequiel morreu. Nessa época, quem sabe ele entrou lá com aquela dor ainda, da esposa que estava ali, a sua família estava ali, o seu povo estava ali, pessoas suas estavam ali. Que coisa estranha, né, irmão? Sem Deus o cara estava melhor, né? Sem Deus o cara estava num navio. Agora Deus pega e joga o cara lá num cemitério. Que coisa estranha. Só que o bom no navio quase se transforma em morte. E a morte com Deus se transformou num exército de guerreiros e se transformou em vida. O lugar de morte na presença de Deus, o lugar que Deus quer, pode ser feio, pode ser horrendo, pode ser mau cheiro, pode ser o que for, mas se a presença de Deus estiver com você, aquilo vai se transformar em alguma coisa boa, tenha certeza disso. O problema é que às vezes a gente não entende as situações da vida que a gente passa. O problema é que a gente perde a bênção de ser um missionário, que a gente pensa em missionário vou lá para a Índia, eu vou lá para não sei aonde. Eu estava conversando hoje com o irmão, tem missionário do lado, tem trabalho para missionário do lado da nossa casa. Tem trabalho para missionário no serviço onde nós estamos. Para que eu vou para lá? O que eu estou fazendo aqui? Eu fiz isso, eu falei isso lá onde eu morava. Eu estava bem, segundo vice-presidente do campo de Madureira, liberdade para trabalhar, pregando toda hora, vou, que negócio agora vai. Então eu me arrumo um serviço lá no meio do mato. Eu vinha para casa sábado de noite, voltava domingo cedo e ia embora domingo de noite. 1 ano. Pensa num cara que reclamou, meu. O que é isso, Jesus? Vai matar meu ministério? E tal, para que isso? Acabou 1 ano e fui embora. Vim para cá, me ligaram de lá. Falei, Senhor, irmão, eu não conheci o número. Quem está falando? É o Paulinho Preto. Eu falei, não, rapaz, para de somar, rapaz. Ele falou, não, irmão, eu estava doidinho para sair daquela vida de pinga. E eu vi que você deu conta. E eu agora sou crente. Passou um pouquinho, agora hoje está lá os companheiros de pinga, que era companheiro de pinga meu de muitos anos atrás. Hoje é presbítero, um é dirigente de igreja, outro é obreiro. Eu não entendi a situação, eu não entendia que ele tinha missão, que tinha uma obra para mim fazer, através de mim Deus fazer. E às vezes por nós não entendemos, nós perdemos a bênção. Não é sempre do jeito que a gente quer, irmãos. Se os irmãos for ver, quando o povo saiu de Israel, saiu do Egito, o povo israelita, atravessaram o mar. Vitória agora, só vitória. Miriam cantou no capítulo 15. Deus é bom, só vitória, só vitória. Aí no versículo 22 fala assim: eles chegaram a Mara, águas amargas. Irmão, abriram um mar. Não precisava reclamar, eu acho que não precisava reclamar. Mas peraí, se Deus abriu aquele mar, ele pode fazer alguma coisa aqui. Vai abrir aqui, vai nascer um negócio ali. Já tinham passado por muitos milagres, mas não entenderam o que Deus queria. Porque águas amargas começaram a reclamar. E aí alguém foi estudar. Alguém estudou, eu puxei isso, procurei isso. Alguém estudou hoje. Por que águas amargas foi transformado em doce? Mas por que Jesus, por que Deus levou o povo para lá? Hoje a gente vai entender. Os estudiosos foram estudar aquela água. E se os irmãos pesquisarem, até hoje aquela água é amarga. Porém aquela água é potável. Amarga, mas potável. Só de ser amarga já sabe que é bom para o filho. Tudo que é amargo já é bom para o filho. Aí eles curiosos, por que a água é amarga, gente? Não tem, a fonte não é amarga. Por que a água é amarga? Caçaram por fora de todo jeito, não deram conta. Mergulharam. Lá no fundo é cheio de plantas medicinais, que
tornou a água amarga. E o que tem isso a ver? Tem a ver, irmão, que o povo de Israel estava cheio de doença, cheio de coisa ruim, estragado do Egito de 430 anos. E Deus falou assim: eu vou levar para Mara para curar eles. É planta medicinal, é cura. Às vezes o lugar que você está não é o que você queria, mas às vezes é o lugar que Deus precisa te levar para te curar ou para te tratar, porque a grande é a obra que tem através de você. E nós não entendemos isso, irmão. Nós só queremos um lugar bom, e por causa de nós não entendermos isso, a gente perde muita coisa. Tudo de Deus não é por acaso. Por acaso podia ser quando você não era crente, não era cristão, não servia a Deus. Aí existe o por acaso, a coincidência. Depois de crente é Jesus-cidência. Tudo tem um Jesus na frente. Ah não, eu passei por essa rua porque não, por acaso não. Alguma coisa Jesus queria que você passasse ali. E a gente não entende, por causa de não entender. Aquele povo que rapidinho entrava na terra prometida, ficou 40 anos, perdeu a bênção. E às vezes nós temos um chamado de Deus para fazer missão, mas a gente está pensando que a missão é lá do outro lado, e Deus está te colocando um serviço para você entender. Não, aqui não, eu quero ir para tal lugar, eu quero ir em Deus para você aqui, eu estou te tratando, eu estou te preparando, eu estou te cuidando para você começar. Aleluia! O meu serviço ali em 4 dias. Eu falei, mãe, eu penso no cara aqui, não aprende não, então no crente não aprende não. Mas que é isso? Eu estou pregando para todo lado, eu estou recusando pregação. E eu não sei o que o povo achou, que tem pregador bom demais. Eu acho incrível, Rodrigo Vicentino. E a gente prega 3 vezes por semana, irmão, quando está folgado. E aí eu fiquei contrariado. Vai ter um mês que eu não vou final de semana, tem um mês que eu vou ficar final de semana, só vou na terça, não vai ter gente pregar, e agora? Rapaz, se eu falar para os irmãos que está aparecendo convite que eu não imaginava, irmão. Eu que estou aprendendo, não tenho muito estudo, vou pregar em congresso lá perto de Uberlândia. Quando a pessoa me convidou, vou tal dia, eu fui olhar, está liberado, tem gente aqui, tem. Está surgindo convite, onde eu não imaginava, eu não sabia nem que 24 me liga de novo, eu deixava, tem gente que pregar na sede aqui no Sarão, eu vou ver o meu serviço. Quando eu olhei 24, eu estou saindo de folga, eu trabalho no dia 23, 24 eu estou de folga. Deus te leva para um lugar, você pensa que não, e aí, agora acabou. Eu falo, acabou não, estou preparando, estou curando alguma coisa, estou fazendo algo. Espera aí, fica quietinho. Não faz nada errado não, irmão. Tudo para Deus é programado, tudo de Deus é programado. Por exemplo, Paulo sai de Jerusalém para Roma, preso. O negócio de Paulo era pregar em Roma. Deus apareceu para ele e falou assim: você vai para Roma, você não vai morrer. Lá em Roma você vai pregar lá, você vai levar minha palavra lá. Pronto, saiu, estava preso, mas sabia o paradeiro. Foi me falado que eu vou para Roma. Só que no meio do caminho apareceu uma tal de Malta, uma ilha. E eu penso que Deus olhou e falou assim: rapaz, eu preciso levar a palavra lá. Está passando um servo meu preso no barco. Rapaz, não, vai ser agora. Agitou as águas e o trem ficou feio, foi quebrando e levou Paulo lá. Mas por que Paulo não ia para Roma? Ele pai morreu afogado. Meu pai morreu não, irmão. Deus estava desviando um pouquinho a rota, porque Deus precisava de Paulo lá em Malta para falar a palavra. Às vezes nós não entendemos. A gente faz um plano que eu quero desse jeito, que dá um ventinho, sai para lá e você reclama. Reclama não, irmão. É Deus que inventou um pouquinho para você sair, porque algo Deus tem através de você para fazer. Aleluia! A gente é muito falho, irmão. A gente é muito fraquinho, a gente é muito... Se você for olhar direitinho, por que Paulo? Por que rapaz, o homem já está sofrendo? Quase que morre 271 pessoas. Que coisa complicada, irmão. Em vez de levar ele direto para lá, para Roma, ele ainda vai acontecer um trem desse, quase que morre afogado. O centurião Júlio queria matar ele. Não, deixa ele quieto, ele pula dentro d'água, e sai, todo mundo pula dentro d'água, segura nos destroços, ninguém morreu. Chega lá na ilha, tem um doente ali, ele vai lá e ora para o doente, fala para todo mundo ali, pode ser que você não virou crente, irmão, pode ser que não virou crente, que a Bíblia não fala, mas todo mundo ali teve a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Naquele dia, quando tiver o juízo final, que Jesus sentar e falar assim: agora eu vou julgar o povo de Malta. Não, mas não ouviu a palavra, ouviu, eu desviei, eu fiz um barco que estava um navio, que estava com o meu servo para lá em Malta para falar com vocês. Deus faz tudo planejado, irmão. Nós precisamos entender a nossa posição, o nosso lugar, aonde nós estamos. Você não está no seu lugar por acaso não. Eu não sei se o irmão ainda está com aquela loja perto do mundo. Por acaso não, irmão. Só queria um lugar maior, mais grande,
Na hora de Deus, que acabar o propósito de Deus ali, você vai arrumar uma grande, uma maior, mas ali é Deus que é o seu ali, porque quem sabe ali passa alguém, sai do hospital no último dia, resolve entrar ali dentro, está lá um crente, não falar de Jesus para ele, sai dali, já fez alguma coisa, nós temos que entender isso. E a gente, irmão, eu falo por mim, não entendo não. Entende depois que apanha, depois que peca, graças a Deus que Deus é misericordioso, que a gente reclama primeiro, a gente fala mal primeiro, a gente quer murmurar e achar que nós estamos certos e Deus está errado. É o normal da gente. Eu fiz questão de, quando eu falei para o William hoje, ele me chamou ontem, eu falei, não posso, eu vou trabalhar. Hoje eu fiz questão de mandar mensagem. Eu lhe expliquei, falei, William, não é por causa de você, mas nós temos a tendência, eu falei, se eu vou sair na rua, o William me vê na rua, ele vai falar assim, o Márcio não veio pregar porque não quis. Aí eu ainda fiz questão de explicar, não é por causa de você, nós temos essa tendência de julgar, de falar antes de saber a história. Nós temos que parar com isso, irmão. A Bíblia fala assim, olha, para os servos, a Bíblia não fala para ímpio não, a Bíblia fala para os servos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, aqui não fala assim, sabemos que algumas coisas cooperam, não é algumas coisas não, é tudo. Ah não, mas eu saí ali, eu trupiquei, arranquei a unha, glória, lá na frente do caminhão ia passar em cima da ceia, depois não estou lá na frente para você quebrar sua unha. Se é todas as coisas, não é todas as coisas. Paulo chega a dizer, e ele fala que ninguém mais perfeito para falar isso, em Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graça, pois essa é a vontade de Cristo Jesus. Se você for ver 2 Coríntios capítulo 11, versículo 24, Paulo tinha tudo para reclamar. Chicote, apanhou, prisão, tudo quanto é coisa ruim. Se fosse eu, tenho certeza que eu já tinha desviado, reclamado, virado o negócio. Depois eu podia até arrepender, mas que eu ia reclamar, eu ia. A gente é assim, irmão, só que não pode ser assim. Paulo reclamava lá dentro da prisão, no capítulo 16. Vou largar de ser crente, eu preguei, só porque eu preguei. Vou largar de ser, não mexer com isso mais não. Ia adiantar o quê, irmão? Ia continuar preso. Talvez não saía de lá, talvez não saía de lá. Mas lá dentro da prisão eu acho que a pessoa assim, vamos cantar? Mas por quê? Rapaz, é uma honra para nós, está sofrendo afronta por causa de Cristo. Vamos cantar, começaram a adorar a Deus, a prisão, a briga, o fogo liberta. O problema, irmão, todos nós vamos passar por momentos difíceis. Quem não passou, irmão, não fica triste não, você vai passar. Só que vai passar, já fala assim, vai passar. Só que o problema não é passar, como vai passar? Como é que vai chegar ao final? Você vai passar reclamando, murmurando sozinho? Vai passar, irmão. Você vai passar confiando em Cristo, dizendo, é para o meu bem. Ô Jesus, muito obrigado. Ô Jesus, está faltando, mas muito obrigado. É para o meu bem, é para o meu bem. Aí, irmão, lá na frente você vai ver a diferença do negócio. Aleluia! O problema é como passa, irmão. A gente não entende. Nós precisamos, hoje a palavra minha, eu estou fazendo um arrodeado para entrar, mas precisamos. Vocês conhecem a história de Esther? Esther é um livro, rapaz, do começo ao fim ele é cheio de detalhes, limpo demais. Ele já começa com o rei, mostrando a grana, então vamos fazer uma festa de 6 meses. 6 meses de festa para os ricão. Se fosse para acontecer uma coisa, era para acontecer ali, irmão. Ou para escolher alguém, tinha que escolher ali dos ricos aí. Quem vai escolher dos pobres, rapaz, está lá no meio. Escolhe de pobre, eu que sou pobre, escolhe um pobre igual eu. Um pobre é o diabo. Um que tem uma menos condição igual eu ia escolher. Mas um ricão daquele, na hora daquela festa, que era um negócio que aconteceu. Acabou a festa, não aconteceu nada. Aí ele falou, agora vamos fazer para os empregados? Festinha de 7 dias, só para. Naquela festa você toma umas bebidas a mais, Deus aproveita daquela situação, não é que Deus levou ele a beber não. Naquela situação, Deus usou aquela situação, eu preciso entrar nesse negócio agora. Chamou a rainha não foi, ele ouviu os empregados, falou assim, você a partir de hoje você não é rainha mais não. Acabou a pinga, acabou a festa, a ressaca acabou. Ele lembrou da rainha, rapaz, cadê a rainha quando está perto de mim aqui agora? Fazendo um chazinho, cadê a rainha? Não tem mais não, está sozinha agora. E agora? Vou ter que escolher. Não podia ter na festa de 6 meses só de rico, irmão. 100 e tantas províncias, vamos escolher. Aí eu acho interessante, que eu tenho certeza que quando saiu o decreto dela dispensar a rainha, eu tenho certeza que aqueles governadores, os prefeitos das outras cidades, vão preparar as filhas, vai adoecer, vai preparar as melhores, as filhas do doutor, e preparar as ricas. Lá no meio das ricas chega um crente e fala assim, vai lá minha filha, você vai lá também. Pobre, que era judia, não tinha condição, não tinha muito apreço, o povo judeu. Vai lá. No final das contas, quem está lá? A improvável. Eu acho lindo demais o Deus que eu sirvo, irmão.
Ele pode escolher o melhor? Pode. É errado ele escolher um rico? É errado ele escolher um... Não. Mas você vê que a maioria das escolhas dele é um improvável. É aquele que não... O povo, o mundo olha e fala, não presta. E Deus fala, não presta você. Não presta. Aleluia. Rapaz, é tão lindo. Eu falei isso aqui da outra vez. A gente não entende o porquê que ele escolhe. Nós escolhemos, o relógio roda da esquerda para a direita, né? Assim é. Horário. Nós olha para o William e fala, isso aqui não é com nada não. Não, ele não vai passar de um vendedorzinho ali. Aí olha para o Márcio e fala, Márcio é um bêbado, não presta estar com nada. Isso aí, não é coitado da mãe, vai calejar, o joelho está morrendo, não tem jeito não. Nós estamos olhando daqui para lá, o que acontece? Aí você vai lá ler em Gênesis, capítulo 1, alguns versículos, 6 versículos, fala assim. E houve tarde e manhã o primeiro dia, 6 dias, tarde e manhã. Aí você não lê, versículo, você faz o escritor da Bíblia é boa. Não é manhã e tarde. Hoje teve manhã e a tarde. Hoje manhã e a tarde. Errou não. Porque nós vemos daqui para lá. Quando fala em houve tarde e manhã o primeiro dia, Deus já invita lá para cá, ele já sabe o que vai acontecer. Alguém olha para o Márcio e fala, não vale nada, e Deus fala, vai, lá na frente ele vai ser um pregador. Alguém olha para você e fala, não vale nada, aí o mundo fala, não vale nada, nem estudou, não tem nem estudo, não gosta de estudar, Deus vai ser um doutor, vai ser um empresário. Deus olha de lá para cá, por isso é que a escolha de Deus, a gente olha o que vê aqui, ele fala, não, de lá para cá, o Márcio não vale nada não, mas vai ser um evangelista. Fulano não vale nada não, mas vai ser cantor. Nós não escolhemos. Deus é lindo nessa escolha, Deus é maravilhoso, escolhe um Esther. Coloca lá. E aí ficou com a vida boa, né? O negócio ficou bom. Só que quando Deus escolhe alguém para a obra, quando Deus escolhe alguém para a missão, Deus escolhe alguém para a obra, tenha certeza, irmão. Se Deus te escolher, pode ficar tranquilo, porque o diabo vai vir rindo, mas vai vir com força. Porque eu vi um crente desses heróis da fé falando e eu concordei demais. Quando você estiver fazendo algo para Deus e não enfrentar o diabo, dá uma olhada, você está andando do lado dele. Porque quando você faz algo para Deus, você tem que bater de frente dele. Se você não bateu de frente com ele, se você não foi afrontado por ele, dá uma olhada aí, irmão, você está andando do lado dele. E quando você está agradando a Deus, o diabo vem para te derrotar. Não adianta não. Se o diabo não está te perseguindo, se o diabo não está mexendo com você, você pode olhar, você não está do seu lado, se você não trocou e inverteu o negócio. E quando Deus escolheu Esther, havia um Amã no meio do negócio. Vamos destruir o judeu. Não estava bom para ele só ali. O diabo falou, não, só ela não adianta. Só o Mardoqueu não adianta. Vamos destruir tudo. Vamos acabar com tudo, esse negócio acaba. Existe uma promessa lá na frente que vai vir um Salvador, vamos acabar com esse negócio. Aí quando vai acabar, eu acho lindo aqui, já vou chegando para acabar, onde a palavra é aqui. Tranquilo no palácio. Eu agora sou rainha. Abaixo do rei eu mando demais aqui nesse negócio. Ninguém fala nada, não sei eu e o rei. Aí Mardoqueu fica sabendo, pega a carta, leva para um eunuco e fala, leva para a rainha e fala que o negócio está feio para nós aqui. Vai morrer todo mundo, vai destruir todo mundo, vai acabar com tudo, que acabou, não tem jeito mais não. Aí quando volta, ela trouxe e falou assim, e aí? Talvez o mandou falar, não, fala para ela, vai conversar com ela. Ela falou assim, olha, dentro desses 30 dias, ninguém foi chamado ao rei. E há uma lei no palácio, que alguém entrar onde o rei está sem ser chamado, morre na hora. A não ser que o rei esteja certo. Mas eu não fui chamado nesses 30 dias. Eu não vou lá não. Não tem nada com isso. Todo bem bom. Não tem nada com vou não. Aí o versículo mais bonito do livro, ele fala assim, não pensas tu que só porque está aí escapará. Se você não for, de outro lugar virá a salvação. E você não escapará. Quem sabe não foi para essa hora que Deus te levou para esse lugar. Você viu o que eu falei no começo, irmão? Nada é por acaso. Ela foi para ali, não tinha judeu, não tinha Amã para matar judeu, não. Foi uma bênção de Deus, eu sou só para me ser rainha. Deus já vê lá na frente. Deus já sabe lá na frente. Quando Deus te chamou para essa obra, Ele não chamou por agora, irmão. Ele te chamou porque Ele sabe lá na frente, vai fazer falta. Quando Deus levantou o seu obreiro, alguém falou, para que isso aí? Já tem obreiro demais, nós temos ali mais 300 obreiros. Alguém fala, para que isso aí? Alguém falou para mim agora, de mim para alguém, me falaram, para que o Márcio evangelista não faz nada, rapaz? Já tem obreiro demais aqui. Bom, eu não preciso para nada aqui, mas quem sabe Deus já está olhando lá na frente. Falei, hoje não, lá na frente precisa. Deus já veio lá na frente, irmão. E aí ela falou, então foi o seguinte, então vamos lá.
ainda que eu morra, mas vamos lá, já que Deus me chamou para isso, ainda que eu morra, vamos lá. Ela foi, quando ela entrou, irmão, na degola, o rei deu uma olhada para falar, mas essa mulher é bonita. E aí me veio na cabeça o seguinte: foi por causa da roupa? Não, ele era acostumado com as roupas que ela usava. Foi o penteado do cabelo, mudou o penteado, ele é capaz de reconhecer todo tipo de penteado do cabelo dela. Quando ela entrou, eles, rapaz, eu acho que ela até porque eles caiu, mas que beleza, o céu, e salvou ela. Aí eu fico imaginando, a beleza não foi de vestes ou de fora, a beleza foi o Espírito Santo que fez ela ficar bela, porque ela tomou uma posição para assumir aquilo que Deus fez, ela colocou ela para fazer. Aleluia! E quando ela estava parada, era aquela beleza normal. Quando ela entrou, o Espírito Santo falou: agora é comigo, você já tomou a posição, agora é comigo. Nós temos que entender, irmão, que às vezes as coisas estão caindo do nosso lado, o casamento vai de água abaixo e nós estamos parados achando que está bem bom. Precisamos tomar posição naquilo que Deus chamou. A firma está só desgraça na firma. Você está lá, você é crente, irmão, tome posição de crente lá dentro e começa a abençoar a firma que você trabalha, começa a abençoar os seus negócios, começa a abençoar. Você é crente, Deus te colocou lá, não foi à toa não, irmão. Não foi só para você falar que está ali não. A Bíblia fala que Deus trata do lírio do campo, nem o trabalho. Você já viu o lírio trabalhar? Você já viu? Será que eu não podia cuidar de você à toa, não? Pode. Só que eu falo, eu vou dar a honra daquele serviço com o crente lá. Na letra que eu estou lá, parece que eu sou o único crente. Aí a gente vai entender, irmão, que não está me atrapalhando, não. Eu tenho que fazer algo lá. Eu já estou orando, falei, Deus, eu preciso fazer algo lá. Eu entrei tão acanhado, cariado, que quando eu estava trabalhando na usina, eu entrasse no meu caminhão, pelo menos que Jesus é bonito, eu falava. Agora entra ali, eu fico calado, eu vejo Jesus está errado, Jesus. Eu preciso que alguém veja que tem Jesus aqui na casa, que eu estou aqui porque eu sou crente, eu preciso. Você não está lá à toa, irmão. Lugar nenhum você está à toa, igual eu falei do William, não está à toa não. Depois que ele, mas que o hospital foi depois de você. Depois que ele foi lá, Jesus já sabia que eu vou pôr ele aqui, porque eu vou montar um hospital aqui, eu vou precisar dela aqui. Ninguém está à toa em lugar nenhum, irmão. Só que você precisa tomar posição, você não foi chamado também para ficar dormindo, deitado, não. Você foi chamado para entender o propósito de Deus na sua vida. Ah não, lá em casa é tudo pinguço, lá em casa ninguém quer nada. Pois é, você é crente lá, presta atenção no que Deus te chamou para fazer. Você quer fazer missão lá fora e está morrendo de gente dentro da sua casa, não está entendendo o propósito de Deus para a sua vida. Passa a fazer igual aquela mulher, toma uma posição, levante-se, aí você vai ver o negócio acontecer. Aleluia! Deus não gosta de ninguém sentado, não. Sentado não fisicamente, morto espiritualmente. Você vê, você vai falar para Ezequiel, levanta, se põe de pé e falarei contigo. Ele não estava deitado. 2 Samuel, 1 Samuel 22 ou 23, ou 2, tem a história de Samar com a lentilha. O irmão já conhece essa história. Está lá no campo, todo mundo no meio da guerra. Todo mundo corre, aí a Bíblia vai dizer, Samar pôs-se em pé. Ele estava deitado, ou sentado no campo. Guerra, né? Sentado ele não estava. Samar pôs-se em pé, ele estava dizendo, Samar tomou uma atitude. Colocou-se de pé, aí o versículo vai terminar assim: e o Senhor operou um grande livramento, um grande milagre. Às vezes não aconteceu um milagre na sua vida, na sua casa, às vezes não aconteceu um milagre de salvação na sua família, é porque você não tem atitude, aquela a qual Deus te chamou para ser. Seja diferente, irmão. Eu sou crente, não vai orar na casa dos outros, porque é crente assim, aí ora com o olho aberto, tem vergonha de orar, vai com medo, não pode envergonhar a boca, rapaz. Peraí, deixa eu fazer uma oração aqui no almoço. Deixa o povo ver, irmão, que você é crente. Você foi chamado para ser luz, mas não é luz debaixo do veleiro, não. Você foi chamado para ser luz aqui em cima, para o povo olhar e entender quem é você, para Deus resplandecer na sua vida. Seja como aquela mulher, você viu que ela ficou parada, ela falou, não vou não. Que dia que eu vou arriscar? Eu estou no bem bom aqui, eu sou rainha. Mas aí ela falou assim, você foi colocado aqui, foi para isso. Toma a atitude certa, irmão. Talvez tem gente da família morrendo. Tem gente da família que não quer nada com Deus, filho na droga, marido na cachaça, dando trabalho, você vem para a igreja, o marido reclama que chega em casa. Talvez é atitude sua. Para de xingar ele, para de brigar com ele, ora por ele, abençoa sua casa, tem atitude. Você foi chamado para ser bênção, não foi para amaldiçoar, não foi para ser bênção. Na sua casa o marido te xinga, você fala, eu te amo. A mulher fala para você, eu te amo, meu bem, assim mesmo. Glória a Jesus. Você vai ver mudança. Na hora que você tomar posição dentro daquilo que Deus te chamou, você vai ver mudança. Nada foi por acaso. Não sai daqui pensando o seguinte: o que eu sou?
que eu sou nessa posição? O que Deus quer comigo? A gente tem um negócio de querer, eu mesmo tenho um negócio de querer pregar. Que tremão. Bom, tem gente do lado de casa, tem vizinho que eu não converso, mas eu saí lá, o vizinho sentado na porta, eu falei, como é que eu falo? Eu nunca falei um bom dia com esse vizinho, preciso falar alguma coisa. Tem obra do lado de casa. Deus te pôs, onde você está, não é para casa não, irmão. Alguma coisa tem lá. E vai ser tão bom quando você chegar no céu, vir com aqueles galardão, e você fala, o que é isso aqui? Ah, eu não sei o que é isso não. Que é o vizinho, você falou que eu amava ele. Que negocinho que você fez, você foi chamado para fazer, mas está bom para você, irmão? Está ruim para os outros. Nem todo mundo está igual a você. Não tem coragem de falar não? Fala, William, arruma um folheto para mim, na igreja, cara, arruma um folheto aí me dá. Eu faço de jeito, irmão. Quando eu vejo que o negócio está feio, eu sempre carrego um folheto ou um livrinho de Marcos. Quando entra que eu dou uma tremida, que às vezes não tem um assunto, eu dou um livrinho. Rapaz, o livro está lá, só para abrir o que leu Jesus. Pô, eu não tenho nada com isso. Porque a minha Bíblia fala que o Espírito Santo faz lembrar. Mas como é que alguém vai lembrar se nós estamos ali na posição para falar, mas não fala? Como é que o Espírito Santo vai lembrar igual você fala assim, eu nunca fui. Não vou falar aqui que alguém deve ter ido, lá no Rio de Janeiro, naquele Cristo. Se alguém perguntar para mim, mas você lembra de lá? Eu falo, lembra o quê? Eu fui, como é que eu vou lembrar de lá? Só lembra quando você vê, só lembra quando você sabe, só lembra quando você conhece. Então precisa de você, lá onde você está, irmão. Não precisa você pregar para ele abrir Bíblia e pregar para ele que ele vai para o inferno, não. Olha para a casa do peão, pede a sabedoria a Deus, e chega nele e fala assim, rapaz, Jesus te ama. Jesus morreu por você. Você não vai ver isso não, irmão. Sua obra aí, quem sabe você vai ver a mudança, aí vai cumprir o que está lá no livro, na história de Samar. Aí Deus operou uma grande obra, porque ele se posicionou aonde Deus pôs ele, no campo de lentilha. Ninguém demorava. Por quê? Porque ninguém era de lá, o campo de lentilha era dele. Ninguém pode dar moral para a sua família. Não está lá, irmão, a família é sua. Dê moral para lá e fala assim, eu estou aqui, é como sacerdote, eu estou aqui como homem de Deus, o negócio aqui não vai cair mais não, a casa está caindo, nós vamos colocar uma escola em nome de Jesus, e ela vai ficar em pé, louvado seja o nome do Senhor. Glória! Precisamos entender, quando aquela mulher entendeu, o povo que ia morrer dia 12 de dezembro, aí vai ler o último versículo de Esther, fala assim, e no dia 13 do mês de Adar, o povo descansou. Mas não ia morrer, ia, mas alguém se colocou na posição, alguém entendeu o chamado de Deus, alguém entendeu o propósito de Deus. É bom, irmão, é bom, eu fico olhando esses pregadores pegando avião, vai falar, isso deve ser bom demais, irmão. Mas vai fazendo aquilo que Deus te põe no lugar, que na hora que chegar na hora, Ele vai te pular dentro do avião. Ele vai te mandar para fora, vai te dar uma igreja grande, mas vai fazendo aquilo. O que Deus te fez, não, é só para cantar ali na igrejinha, vai cantando na igrejinha, que a hora que der certo, Ele vai te chamar para cantar lá no Gideão. A hora que der certo, Ele vai te levar para... Mas faça aquilo, entenda o seu chamado, o lugar que você foi chamado, o que você tem que fazer. Infelizmente, irmão, nós, igreja, gostamos muito disso aqui, ó. Culto que é bom, né? Somente quando vê um pregador que prega, o negócio faz de boa. Mas e o povo lá fora? E o povo lá fora? Nós temos feito, e estou falando, não conhece aqui, o trabalho aqui. Nós temos saído de fora da parede para pregar lá fora. Nós temos levado Jesus para fora. Ou só aqui, irmão? Então ninguém sofre perseguição. Vocês lembram dos discípulos? Quando estava em Jerusalém, estava legal, ninguém perseguia, nós orávamos ali, o Espírito Santo agia, tudo bom. Começaram a fazer a obra, a primeira coisa, o governador falou, matou o Tiago, para ele também. Às vezes a gente não sai porque não quer assumir os riscos. Igual eu falei, na hora que você for, você tem certeza que você vai de frente, você foi chamado para isso, irmão. Se o diabo levantar com os seus infernos, com os seus demônios, se você se colocar na posição que Deus te chamou, pode, vai cair igual. Você vai passando e vai caindo. Vai dar de frente, vai ter problema, vai. Mas se posiciona onde Deus te chamou. Você vai ver aquilo que você fala que é desgraça na sua vida se transformar em graça, em bonança, em bênção, porque Deus te chamou, foi para bênção. Deus não te chamou para perder, Deus não te chamou para apanhar, Deus te chamou para ser vitorioso, para ser andar de cabeça erguida e falar, eu sou filho do rei, rapaz. Tem mundo ele está tendo, eu sou filho do rei. Deus te chamou para vencer e para abençoar os outros. Louvado seja o nome de Jesus. Coloque-se de pé. Missão, irmão, é muito bom essa que não vai longe, mas tem missão do lado de casa, irmão. Tem missão do lado de casa, tem missão na fila do banco. Você não pode não, carrega um folhetinho no bolso. Se olhar para o cara, não dou conta de falar para ele não, chuta o folheto dele, já está aqui, irmão. A sua cara ele não vai jogar fora não, acho que não, pelo menos pode jogar depois, mas naquela
testemunhos, se não me engano, de Billy Graham, um deles foi assim com folheto. Com folheto. Tinha um irmão numa igreja, numa cidadezinha, que ele saía para fazer folheto, entregar folheto, e tinha uma esquina que eles pulavam. Porque ali tinha um coronel, daquele tempo antigo era coronel, que lá bate na gente, se falar foi de lá de Deus, bate na gente, esfrega a cara na gente. Não. Chegou um mulher doido lá. Vamos para evangelizar, a primeira casa que ele foi, os irmãos já ficou para trás. Pegou o folheto para ele rasgou o folheto e jogou na cara do irmão. Só que passou o dia, ele foi dormir, tirou o cigarro do bolso, as moedas, e saiu um papel assim, disse Jesus. Daquele crente miserável. Foi dormir, não dormiu de noite com aquela palavra, disse Jesus. 3 dias, 4 dias, 5 dias, disse Jesus. Ele ia comer, não estava para comer não, que disse Jesus. Depois, mas não é possível. Levantou um dia de madrugada, foi lá na casa do crente. Você me entregou um folheto, essa miséria está me incomodando. O que é esse negócio de Jesus e o crente? Ele saiu dali crente, através do folheto. Uma coisinha que a pessoa lê. Basta você fazer, irmão. Você foi chamado para isso. Presente o seu Jesus, que você se der oportunidade para qualquer um que vem aqui e fala, Jesus é bom, presente para os outros, irmão. Jesus é bom, foi bom para mim, ele é bom para os outros também. Entenda a posição a qual Deus te chamou. Deus não te chamou para ficar sentado no banco da igreja e ficar só tranquilo e querendo abrir mão, não. Deus te chamou para ser bênção e abençoar todos que estão perto de você. Louvado seja o nome de Jesus, eu te agradeço, Pai. Muito obrigado por essa oportunidade.